Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. Seja muito bem-vindo. E acompanhe agora o nosso quadro semanal sobre pastagens. As cigarrinhas das pastagens deixaram de ser uma praga esporádica em nossos pastos e passaram a ser uma praga cada vez mais frequente. Os prejuízos causados por esse inseto levam à diminuição da produção de forragem, com consequente diminuição da taxa de lotação. Por isso, o controle deve ser feito o mais rapidamente possível. O inseto adulto coloca os seus ovos perto das raízes, em material morto, e esses ovos podem ficar meses sem eclodir. Quando o ambiente fica úmido no início do período chuvoso, acontece que esses ovos então vão eclodir. E isso vai trazer enormes prejuízos, porque a ninfa, que é o inseto na sua fase larval, fica dentro daquelas espumas que a gente consegue observar nos nossos pastos. E ela também consome a seiva dos nossos capins. E depois dessa fase de ninfa, esse animal adulto então também vai consumir essa seiva e vai fazer todo aquele estrago que a gente observa quando tem ataque de cigarrinha das pastagens, que é como se a planta tivesse morta. Portanto, é imprescindível que a gente faça esse controle. O controle pode ser feito de forma química ou biológica. Se você quiser fazer o controle de forma química, observe sempre o uso de inseticidas que estejam registrados para pastagens no Ministério da Agricultura e utilizem a dose recomendada. Lembrando que para o controle químico é necessário retirar os animais dos pastos por pelo menos 7 dias. Você pode também fazer o controle biológico, em que você vai utilizar predadores naturais, como o fungo metarrizo, para que ele possa então parasitar esse inseto e fazer com que haja mortalidade. E o controle biológico é interessante porque ele também impede que esses insetos coloquem os ovos para o próximo ano. Portanto, o controle de cigarrinha de pastagens, ele deve ser constante. Se você observar cerca de 20 espumas por metro quadrado, comece a se preocupar e se prepare para fazer esse controle, seja ele o controle químico ou biológico. No controle biológico, não há necessidade da retirada dos animais do pasto e o fungo deve ser colocado nas suas áreas de pastagens em períodos em que há umidade alta, a umidade relativa do ar precisa estar alta em torno de 60% para que ele seja realmente efetivo. Portanto, o controle de cigarrinha das pastagens é urgente, não só para você acabar com a infestação que está acontecendo agora nos seus pastos, mas também para você evitar que esses insetos adultos deixem ovos ali no seu pasto para o próximo ano. E o preço do suíno vivo em Goiás registrou aumento histórico na segunda quinzena do mês de novembro. O assessor técnico da Associação Goiana de Suinocultores, Yuri Machado, explica as causas. Entre 2022, principalmente 2022 e primeiro semestre de 2023, a suinocultura passou por um momento muito difícil de alto custo e de baixo preço pago ao produtor, e isso fez com que a produção desse uma travada, um freio de arrumação aí nos últimos anos, especialmente a partir de 2023 e se estendendo agora a 2024. Então, na verdade, o que nós temos é, dentro da lei da oferta e procura, uma redução, um ajuste aí, uma redução da oferta em relação à demanda. E agora, especialmente no fim do ano, que a gente já tem uma demanda mais aquecida sazonalmente em função dos festejos natalinos, fez com que o preço subisse um pouco mais ainda em relação a outubro, em relação a novembro, em relação a setembro, outubro. Então, realmente, esse ano nós temos um ano de recuperação para o suinocultor em relação aos últimos anos aí que foram de uma crise muito, muito profunda, que contribuiu para o aumento alto do preço esse ano, além da estabilização da produção, a produção não cresceu praticamente, foi o crescimento das exportações. Então, nesse balanço, nós tivemos uma disponibilidade menor. Essa exportação ela aumentou em praticamente todos os entes federados, inclusive Goiás. Nós tivemos aí a abertura de novos mercados, como é o caso da abertura ou expansão de novos mercados, como é o caso de Filipinas, México, e que fizeram com que a gente tivesse uma menor dependência em relação à China.
que chegou a representar aí mais da metade das exportações do Brasil, né? Então, nesse sentido, a gente teve não somente um crescimento das exportações, mas uma maior diversificação nos destinos dessas exportações, o que nos leva a crer que devemos continuar crescendo os embarques também em 2025, né? Que também ajudou nessa questão do balanço, né? e da redução ou do ajuste da oferta aqui no mercado doméstico. Importante a gente destacar que ainda quase 80% da produção de suínos no Brasil ela é para o mercado doméstico. Então, o mercado doméstico é o grande cliente da suinocultura nacional e é o que é o carro-chefe do crescimento aí nos últimos anos também, né? Nós tivemos uma mudança de patamar de consumo no Brasil, ultrapassando aí os 20 quilos per capita ano, colocando a carne suína como um prato, digamos assim, do dia a dia do consumidor e não somente em momentos festivos. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. E vamos ver como está o mercado da pecuária esta semana. Ao vivo eu converso com o Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, está aqui no telão já. Boa noite, Felipe. Obrigada pela participação. Prazer falar com você mais uma vez. Boa noite, Renata. O prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. Vamos conversar a respeito do mercado. O mercado que trouxe algumas novidades essa semana. Opa, quais são as novidades? A demanda por boi ainda continua aquecida, né? Conta pra gente. A gente veio com novembro muito bom em termos de preço, um aumento de 11% na cotação da arroba do boi gordo, considerando a Praça de São Paulo como baliza. Desde agosto, praticamente, as cotações semana a semana subindo. E nesses primeiros dias do mês de dezembro, a gente viu uma movimentação um pouco mais compassada por parte das indústrias frigoríficas. O pessoal não está conseguindo repassar os preços no varejo. A indústria está tentando forçar um pouco o preço da arroba do boi e aí a gente está assistindo, nesse momento, uma queda de braço entre compradores e vendedores, com o pecuarista conseguindo segurar um pouco mais a boiada no pasto e a indústria frigorífica tentando colocar uma pressão de baixa na arroba do boi gordo. Até o momento, um movimento aí contido de queda, R$10 desde o começo da semana, mas destacamos a questão dos preços ainda estarem em um patamar bem elevado. Tá? Em São Paulo, hoje, baliza R$340 por arroba, frente ao que a gente viu no primeiro semestre, um mercado que ainda pode-se dizer firme, mas que parou de trabalhar com aqueles movimentos tão intensos das últimas semanas que a gente assistiu até o final de novembro. Essa queda de braço, você acha que vai para que lado? Olha, nesse momento, pegando a conjuntura que a gente tem, levando em consideração o desenho que nós temos adiante, ele está mais favorável ao pecuarista, tá? Por quê? Na nossa visão, tá, Renata, as chuvas que ocorreram desde a segunda quinzena de outubro, que favoreceram o desenvolvimento da safra de grãos do Brasil, também colaboraram com a rebrota do capim, e isso faz com que o pecuarista agora não tenha uma necessidade tão forte por venda. Além disso, do lado da indústria, há alguns fundamentos que também limitam o viés de baixa. Pensando no mercado físico, que fundamentos são esses? Nós tivemos agora, no final de novembro, o recebimento da primeira parcela do 13º salário e essa semana o recebimento dos salários chegando à população brasileira. Então, para o mercado interno, há um vetor aí que pode sustentar o consumo, que pode acabar estimulando o consumo após o repasse de preços que aconteceu no varejo nos últimos 3 meses. E isso pode dar uma margem, um fôlego a mais para que a indústria não coloque uma pressão de baixa tão intensa. Além disso, a exportação tem sido um ponto de destaque esse ano, né? A gente já superou todo o ano de 2023 em outubro. Agora, em novembro, o volume exportado ele segue muito forte em ritmo de exportação e com o dólar a R$6,
a margem para a indústria frigorífica também acaba dando uma melhorada. Então, nesse contexto, a oferta por parte do pecuarista ela deve vir um pouco mais cadenciada e, do lado da indústria frigorífica, há fatores que podem acabar colaborando com o escoamento de carne, limitando esse viés baixista que a gente está vendo na arroba do boi nesse comecinho de dezembro. Agora, em novembro, a gente teve um número bom, né? Eu vi no seu artigo da Scott, 179 mil toneladas in natura exportadas em novembro, não é um número bom? Isso, a gente teve esse volume até a quarta semana, sem considerar os dados consolidados ainda. A SECEX divulga amanhã os dados pro mês fechado, então a gente acredita que novembro pode, inclusive, superar o recorde de embarques registrado em outubro último, tá? Outubro foi o maior volume da história para exportação em um único mês, e esse ritmo agora em novembro ele é quase 40% maior do que o ritmo que a gente teve de embarques na média diária em novembro de 23. Então, está sendo um ano muito bom no aspecto de exportação e muito bom no aspecto, agora, pensando em outros mercados, também favorável. A gente não tem mais só a China como parceiro comercial. Nós tivemos a abertura aí de mercados ao Oriente Médio, tivemos agora Estados Unidos esse ano comprando mais no Brasil. Então, em resumo, é um ano com recorde de volume, maiores compradores da nossa carne bovina e um cenário no somatório do ano de margens interessantes para a indústria. Só que mercado interno é quem acaba tendo a maior parcela do consumo. A gente não pode deixar de lado o mercado interno e, na nossa visão, foi um bom ano também para o mercado interno. O ano veio ofertado de bovinos, tivemos recorde de abates até o terceiro trimestre desse ano, então chegou muito animal para a indústria frigorífica. A cotação da arroba do boi poderia ter rompido o patamar negativo de setembro do ano passado, onde em São Paulo a gente chegou a R$200 por arroba, pensando só no aspecto de oferta, mas houve uma demanda tanto externa quanto interna que colaborou com isso. Só que essa alta despirocada que a gente teve nos últimos 3 meses, agora está começando a impactar resultados da indústria, que tem que pensar em como tentar reverter um pouco desse quadro negativo no último quarto, que costuma ser o melhor em termos de resultado para a indústria frigorífica. Você, como analista, o que você acha? Como é que a indústria pode reverter esse cenário? A gente tem escutado, Renata, aqui o pessoal já trabalhando com a possibilidade de férias coletivas em algumas unidades. Em Goiás, houve o relato já de férias coletivas em uma unidade. Espaçamento do abate de bovinos, eu tenho a capacidade para 800. Eu vinha trabalhando com 600 cabeças por dia. Reduzi um pouco a minha quantidade de cabeças abatidas, espaçar abates ao longo da semana, ao invés de fazer 5 dias, semana cheia, trabalhar com 3 dias de abate apenas, reduzindo o total de oferta que eu tenho no mercado. Isso tudo por quê? Porque os preços subiram muito e o escoamento precisa melhorar. Então, são estratégias que, na nossa visão, a indústria ela deve começar a intensificar nos próximos dias, mas a oferta, eu destaco mais uma vez aqui, ela não tem vindo tão confortável. E do lado do pecuarista, com a questão das pastagens com uma condição melhor, isso deve ficar um pouco mais favorável para que ele cadencie a sua oferta nos próximos dias. Aí o ponto de atenção que a gente vai ter que ter é demanda. Final de ano é um momento de demanda muito bom, só que janeiro e fevereiro isso costuma pesar. Se a demanda não colaborar por parte da indústria frigorífica, se a gente não tiver escoamento de carne a um nível que permita a indústria manter o patamar que tem pago pela arroba do boi dos 340, certamente a gente deve ver um recuo de preços no primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Para onde? Hoje o mercado tem indicado uma cotação, pelo menos até ali meados de março do ano que vem, a R$ 315 por arroba. Acima dos 300 ainda, cabe destacar, mais longe dos 350 que a gente assistiu nesse momento. Muita gente fala o boi vai chegar a R$ 400. Deve sim chegar em 2025, no segundo semestre, tá? Mas para o primeiro semestre é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Talvez o patamar dos 350 ele não se sustente, podendo aí ter correções ao longo dos próximos 2 meses, janeiro e fevereiro, dezembro ainda, acredito no mercado mais de estabilidade para as cotações no mercado pecuário.
Você falou da demanda interna, né? 13º salário essa semana. Dia 20 de dezembro tem a segunda parcela e tem muita demanda também nessa época do ano por causa das ceias de Natal e Ano Novo. Qual que é a expectativa para esse ano? Com a economia um pouco mais equilibrada, você acha que a gente vai ter essa demanda, uma demanda tão boa quanto a do ano passado ou melhor? Não sei. Renata, no aspecto de demanda, tá? Pensando em mercado interno agora, exportação, acho que está claro que é um ano excepcional, um ano muito bom, mas olhando para a demanda interna também foi. Tá? Desemprego esse ano com um nível muito baixo, 6,5%, segundo os dados do IBGE. Aqui não entrando no mérito das questões de política pública, políticas fiscais que o Brasil tem adotado, que tem imposto uma pressão muito grande em outras áreas da economia, mas desemprego mais comedido, tá? Mais contido. A renda per capita no Brasil, ela aumentou em 2024, ela esteve melhor do que em 2023 e o preço da carne bovina, ele caiu até setembro. Depois de setembro, o preço da arroba subiu, precisou ocorrer repasses ao longo da cadeia, mas até setembro a carne bovina ela chegou mais competitiva, tanto no mercado atacadista quanto no varejo. E isso acabou fazendo com que o escoamento no mercado interno também ganhasse força. Por quê? Com a oferta que a gente teve no ano, esse ano a gente está falando de um ano de recorde de abate. Certamente a gente deve romper as 40 milhões de cabeças abatidas em 2024 e isso seria um fator de pressão de baixa para a cotação da arroba do boi, diferente do que a gente assistiu nos últimos 3 meses. Então, se a oferta ela chegou muito boa e houve a necessidade de aumento de preços nos últimos meses do ano, nesses 3 meses que eu citei, é um pressuposto nosso de que o mercado interno, com os indicadores econômicos que tivemos, com o preço da carne bovina, conforme ele foi caindo, chegando mais em conta, ele conseguiu dar tração junto com uma demanda externa interessante. Então foi um bom ano e eu acredito que para esse final de ano a gente deva seguir tendo um escoamento interessante, mas menos intenso do que nós vimos nos meses anteriores em função do repasse de preços. Enquanto o boi subiu 50%, no varejo a gente não conseguiu repassar tudo isso e certamente não deve conseguir repassar, tá? Então tem aí uma dificuldade por parte do varejo, isso impacta o restante da cadeia, mas ainda assim vejo aqui como um ano muito positivo no aspecto de demanda. Tá ótimo, Felipe, ótimo como sempre. Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, gente. Renato, estamos à disposição por aqui. Um forte abraço. Obrigada, igualmente. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. A Embrapa lançou uma nova versão do sistema que organiza dados importantes do agronegócio brasileiro. O chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, falou sobre o assunto. Essas cadeias, elas totalizam o maior volume em peso da nossa agropecuária. E por que a gente trabalha com peso nesse sistema? Porque peso é o principal produto, o principal insumo para a gente rodar os modelos matemáticos para estimar as melhores rotas logísticas que nós temos. Rotas estas que visam superar os principais gargalos que nós temos da logística agropecuária, que é o famoso custo Brasil que a gente tem no nosso pós-porteira, que é toda a competitividade que às vezes é minada dentro do nosso setor agropecuário por perdas logísticas que acabam reduzindo a competitividade do Brasil. Ela junta, organiza esses bancos de dados, permite de diversos planos de informação sobre a produção, os caminhos da safra, as nossas exportações e agora também trazendo novos produtos nesse novo lançamento dessa nova versão do sistema de inteligência territorial da macrologística. Trazemos também dados de infraestruturas de beneficiamento, de armazenamento e a demanda por nutrientes dos principais cultivos agropecuários do Brasil. Tudo isso por meio do cruzamento de planos de informação que permite ao usuário um acesso muito mais rápido e fácil aos números e os mapas da nossa produção, exportação, comercialização e os caminhos da safra do nosso agro. E também trazemos um conceito de bacias logísticas, que são os principais caminhos por onde as nossas safras escoam até os principais terminais portuários de exportação. Então, é uma plataforma muito fácil, muito interativa, onde um usuário que seja uma entidade de classe, uma associação, um operador logístico, até
pessoas ligadas à universidade, ao próprio setor produtivo, ele consegue acessar muito rapidamente as informações sobre a produção, as exportações e esses grandes trajetos aí que levam o Brasil a todos os portos de quase todo o mundo a preços competitivos, com qualidade e muita quantidade de alimentos. E confira agora as cotações do boi gordo desta quarta-feira. Começamos a lista de hoje com Barretos e Araçatuba, onde o boi agora vale R$ 340 e a vaca R$ 315. No Triângulo Mineiro, o boi caiu para R$ 332 e a vaca R$ 312. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, e no norte do estado, o boi está valendo R$ 335 e a vaca R$ 320. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi desceu para R$ 332 e a vaca para R$ 315. Em Mato Grosso do Sul, o boi caiu em todas as praças e em Dourados, Três Lagoas e na capital Campo Grande, o boi agora vale R$ 327. No sul da Bahia e também no oeste, o boi caiu para R$ 310 e a vaca R$ 300 redondos. No Mato Grosso, o boi caiu em todas as praças. No norte, sudoeste, sudeste e na capital Cuiabá, o boi vale R$ 315. No noroeste do Paraná, o boi desceu para R$ 335 e a vaca para R$ 310. Em Alagoas, a queda também foi geral, com o boi valendo R$ 310 e a vaca R$ 290. No sudeste de Rondônia, o boi caiu para R$ 288 e a vaca para R$ 270. No sul e no norte do Tocantins, o boi desceu para R$ 310. No Espírito Santo, o boi está valendo R$ 312 e a vaca R$ 300. E fechando a lista de hoje, a queda foi geral no Rio de Janeiro, com o boi valendo R$ 340 e a vaca R$ 315. E o DBO na TV fica por aqui. Você pode rever o nosso programa amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã. Ou, se preferir, ele já está disponível no YouTube do canal Terra Viva. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.